Chegado o fim do ano, também é época da gente prestar contas aqui no programa da TVM e também da Rádio Saudades, e para fazer essa prestação de contas, como sempre acontece, recebendo hoje em nossos estúdios o prefeito Chico Dumont, também Daércio Neto, para nós fazermos esse balanço, né, essa espécie de prestação de contas desse finalzinho de 2015 que está chegando aí, né, Chico? Boa noite. Boa noite, Daércio. Boa noite, Esteves. Boa noite, prefeito. Boa noite, Esteves. Boa noite, Daércio. Boa noite à nossa querida população de Matão. Para a gente é muito importante, né? E eu quero, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando com a população. E essa época, como você disse, é uma época propícia para isso, né? Final de ano, a gente faz uma retrospectiva, faz um balanço de tudo o que aconteceu e uma prestação de contas do serviço que a Prefeitura Municipal de Matão, né, através do prefeito, através de toda a estrutura da prefeitura, faz durante o ano. E aí nós estamos, logicamente, no final do ano, e esse é um momento propício para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito de tudo isso. Esse ano como é que foi, particularmente, 2015? Olha, Daércio, muito difícil, né? Dificuldades muito grandes. Só para você ter uma ideia, no dia 9, na quarta-feira, eu estive no Palácio dos Bandeirantes, uma assinatura de convênios. E aí as falas, tanto do governador, como do presidente da Assembleia Legislativa, como também de um prefeito representando todos os prefeitos presentes, e também do secretário-chefe da Casa Civil, Edson Aparecido, falando das dificuldades todas. Então a gente vê que aqui em Matão acontecem essas dificuldades, mas acontece também nas outras esferas de governo, inclusive no governo do Estado. Para se ter uma ideia, o Edson Aparecido chegou a dizer que esse ano houve uma diminuição de arrecadação do ICMS, em função justamente da diminuição da atividade econômica, em torno de 7 bilhões e meio de reais, que são recursos que ficam no governo do Estado e que também são repassados para as prefeituras, né? O famoso bolo. E como o bolo, logicamente, está 7 bilhões e meio menor, então realmente a situação é muito difícil para todo mundo. Chico, tem cidades da região que por conta dessa pouco recurso, né, estão diminuindo, por exemplo, o salário de secretários, diminuindo jornada de trabalho. E a gente percebe que a Prefeitura de Matão chegou às contas saudáveis até o final de 2015. Qual é a projeção para 2016, diante dessa escassez de recursos que a gente está vislumbrando para o próximo ano? A gente está bastante preocupado, né? Mas a gente faz as coisas realmente com o pé no chão, de tal maneira que a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam. Não passou pela minha cabeça e pela cabeça das pessoas que estão junto comigo, os secretários e tudo mais, fazer essa diminuição, inclusive, de horário de atendimento. A prefeitura é uma prestadora de serviços. A partir do momento que ela diminui o horário de atendimento, ela deixa de prestar um serviço melhor. Eu sei que isso acontece em várias cidades aqui, inclusive da região, mas não pensamos nisso. E aí eu quero aproveitar a oportunidade para falar também que mesmo com essas dificuldades todas, nós temos muito a comemorar, né? Periodicamente, a cada semana, cada 15 dias, aparecem novos índices de desenvolvimento, colocando Matão no topo, não só no estado de São Paulo, como também no país. Então eu fico muito feliz, só para a gente relembrar um pouquinho, nós somos o 7º lugar no saldo de empregos de janeiro a agosto desse ano. Inclusive contando com as capitais. Matão é a 7ª colocada. A única capital, Goiânia, entre os 30 primeiros lugares. Matão é o 7º colocado. Também o índice de desenvolvimento medido pelo Tribunal de Contas do Estado, que eles implantaram esse ano, que se refere a 2014, entre os 644 municípios, você tira São Paulo, que tem o Tribunal de Contas próprio, Matão aparece entre os 198 que tiraram nota máxima, B+. Ninguém tirou A. Mesmo assim, eu vou mais longe com relação a isso e falo assim com muito orgulho, apesar a gente tem que falar com humildade, mas também com muito orgulho do trabalho que é desenvolvido. Na área da saúde, 2 municípios da nossa região tiraram A, Américo Brasiliense e Matão. O resto dos 24 outros municípios não tiraram o A, que foi a nota máxima em saúde. Por isso que a gente fica bastante feliz com relação a isso
índice medido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Além da saúde, a educação quase tiramos A também, tiramos B+. Entre os 644 municípios, Matão é B+. Então a gente fica muito feliz com isso. E o que é que o senhor tinha planejado para esse ano, apesar desses índices aí, que talvez o senhor não vá conseguir, mas era um desejo? Olha, tudo aquilo que foi programado, e aí é necessário que a gente coloque que a gente tem um governo de continuidade daquilo que foi programado através dos mandatos, inclusive do ex-prefeito Adalto, a gente tem cumprido tudo isso, né? Uma dificuldade que eu sinto e que ainda nós não conseguimos definir, não conseguimos recursos para isso, porque demanda bastante recursos, é justamente o caso da Padre Nelson. Quando a Padre Nelson foi feita lá nos anos 70... O senhor está dizendo em relação às chuvas? Isso, com relação às chuvas. A gente tem um problema sério para resolver lá, que infelizmente nós até o momento não conseguimos resolver, em função até da falta de recursos. Quanto dinheiro demanda para essa situação? Olha, por volta de 25 milhões de reais. É o que faltaria, recursos, né? Para a gente poder... Recursos advindos da... a gente já pediu para o governo do Estado, já pediu, falei pessoalmente com o ministro Kassab, que é o ministro das cidades, que cuida disso. Está lá analisando, levamos o projeto todo, está lá analisando. Isso aí para nós é importante porque a gente sabe das dificuldades todas, que quando chove bastante, aquela área. E a gente sempre fala que aquilo lá aquilo que foi feito, por exemplo, na canalização do rio, é uma etapa. Tem outras etapas que precisam ser feitas, inclusive com relação até a própria Padre Nelson. Toda a água que desce aqui da Avenida Baldan, também da Buscar, de Las Lomas, toda aquela região, vai justamente na Avenida Padre Nelson. Então é necessário que se faça alguma coisa naquele... Você tem uma previsão de quando isso possa se concretizar efetivamente? A gente não tem recursos para isso. Né? A gente se começa a fazer, depois a gente não consegue o recurso suficiente com o recurso próprio terminar. Então é necessário que a gente tenha um aporte bom de recursos, que nós solicitamos ao governo do estado, que veio inclusive dizendo, olha, achamos importante fazer, mas não temos recurso. O governo federal até agora não deu a resposta, então estamos aguardando. E aí, esse para nós é um motivo assim de bastante preocupação, porque é algo que a gente precisa fazer. E é complicado pensar numa obra desse porte se levantar outra vez ou construir outra vez uma ponte danificada lá, que o senhor sabe muito bem o quanto custou isso de empenho junto ao governo. Você imagina uma obra desse porte aí, quanto deve demandar de tempo. E é uma obra que tem que iniciar e terminar. Você fala da Ponte da Pedreira. Exatamente, da Pedreira. Agora, e aí aquela outra ponte que caiu no dia 4 de novembro do ano passado, Jesus, que até hoje o governo do estado não mandou recursos, e nós, por conta própria, estamos fazendo, através de uma parceria com a Jossan, que é uma empresa que faz loteamentos aqui em Matão, para que a gente possa ter realmente aquilo funcionando. Chico, posso perguntar? Não, tudo bem. Não falar praticamente esse primeiro ano da concessão do serviço de águas de Matão, que avaliação o senhor faz, né, até esse momento? Poxa, em relação às reclamações que há quanto à tarifa, foi majorado mesmo, né? Que avaliação o senhor faz isso tudo, nesse primeiro ano, praticamente, isso de tudo concessão? foi definido ao longo do governo do prefeito Adalto. Isso é necessário que fale, e eu falo mesmo, e ele sabe disso, não há nenhum problema. Porque a CAEMA estava se inviabilizando. Estava se tornando uma empresa que não tinha condições de pagar os funcionários, de pagar a energia elétrica e de fazer os investimentos necessários. Então, ao longo desse período, do segundo mandato, do terceiro mandato, vamos dizer assim, do prefeito Adalto, isso foi gestado, inclusive, um plano de saneamento que foi, inclusive, aprovado pelo governo federal. De tal maneira que a gente tivesse que fazer isso. E todas as condições com relação à concessão foi justamente colocado naquele plano. E aí tudo o que aconteceu, inclusive a majoração dos 50% de esgoto para 100%, está tudo isso dentro desse plano, de tal maneira que a gente cumpriu fielmente e nós não vemos outra condição a não ser essa que nós fizemos. Prefeito, eu percebo e tenho notado isso nos últimos meses, que o conceito em torno do seu governo tem melhorado muito, conversando com as pessoas. E quando a gente pergunta, mas por que, Lígia? Porque eu acho que
Tudo bem, ele não conseguiu fazer obras grandiosas, mas ele parece ser um cara sério. É isso que as pessoas falam. Então, se isso rende dividendos, se é verdade, ainda que a oposição esboce algumas denúncias e nada até hoje comprovado, o que vale é que o senhor está dentro de um governo, até aqui, dentro da maior lisura. Então, tanto melhor que a gente fale abertamente nesse fim de ano também com o povo, né? Que parece que ele gosta disso em você, dessa sua seriedade. Já que falamos aqui da água, o HBA e a UPA. Eu estou dizendo isso porque o ano que vem é um ano eleitoral que, inevitavelmente, se o senhor não quiser falar disso hoje, o senhor vai ter que obrigatoriamente falar o ano que vem. Eu falo tranquilamente. Então, por isso que, embora seja uma entrevista um pouco mais festiva e tal, nós vamos tratar dessas questões também, né? Afinal, o que é que o senhor pode dizer para o povo de Matã em relação ao HBA, ou pelo menos a UPA, que até, ainda que não totalmente, mas já está funcionando em outras cidades da região? Isso. Olha, e passando muitas dificuldades, né? A gente sabe de informações, inclusive a grande imprensa noticia tudo isso. O que eu quero dizer é que quando foi definido que a UPA seria colocada no complexo do HBA, a gente já sabia que demandaria muitos recursos, porque o HBA e a UPA que está sendo construída lá é de um tamanho que os próprios fiscais do Ministério da Saúde que vieram aqui disseram justamente isso, que nunca viram uma UPA daquele tamanho, porque está justamente dentro do complexo do HBA. Só que, de acordo com o projeto e de acordo com os recursos que o governo federal passa para fazer a UPA, nós receberíamos 1.400.000 para fazer a UPA e para equipá-la. Por isso que teria que ser algo menor. Como foi feito lá, nós recebemos até agora 70% disso, 1.050.000, os outros 350.000 nós vamos receber no término da obra. E já gastamos lá por volta de 6 milhões de reais. Porque como está dentro do complexo do HBA aqui, primeiro nós vamos entregar a UPA, depois com o tempo a gente vai fazer também o HBA, os outros andares, nós tínhamos que preparar a estrutura, pelo menos, dos outros andares para que a gente pudesse, a hora que fosse funcionar a UPA, tivesse tudo funcionando e não tivesse que passar pedreiro, tivesse que passar construtor e tudo mais. Então foi dessa maneira que nós fizemos. Nós estamos já conseguindo recursos, já estamos com a obra em andamento para finalização. O Ministério da Saúde esteve aqui e já colocou que por volta de 95% da obra já está concluída, faltam apenas por volta de 5%, e nós já estamos trabalhando nisso, para que a gente ainda, no início de 2016, lá por março, abril, maio, no máximo, nesse momento a gente não, já está trabalhando. Trabalhando. Já em maio, o senhor acha que essa nós já teremos finalmente... ela funcionando, se Deus quiser. Pelo menos com a obra concluída. E o centro da UPA. Da UPA. E se eu perguntar também, aquela construção ali O SEC. O SEC, do SEC. o Centro de Educação O Complementar. SEC é uma obra que até agora foi feita apenas com recursos próprios da prefeitura. Enquanto o prefeito Adalto teve recursos, ele trabalhou nela e fez toda aquela estrutura, tudo aquilo que a gente vê lá. Acontece que nós não temos mais recursos, em função até das dificuldades financeiras que os municípios passam, para a gente colocar recursos. Quando a então ministra, Marta Suplicy, esteve aqui em Matão para a inauguração do CEL, que foi o primeiro CEL do estado de São Paulo inaugurado. Do portal, né? O terceiro do país, 2 no Paraná e o terceiro aqui em Matão. Nós levamos a ministra lá e mostramos, porque aquilo lá é educação e cultura. E solicitamos recursos para ela. Ela foi lá, viu, falou que não existe recursos para fazer algo daquele porte, daquele tamanho. Então nós estamos aguardando uma outra oportunidade para que a gente possa dar andamento naquilo lá. Aquilo não se deteriora de modo a perder nesse tempo? Eu acho que não. Não? Iniciativa privada, parceira, é possível essa? Pode ser, pode ser. Nós não pensamos nisso até agora. Tem auditório lá previsto para 500 pessoas, 513 pessoas, né? 513 pessoas. Pode ser utilizado por... Exatamente. Pode realocar para outros usos, né? Prefeito, nós vamos entrar agora em 2016, é ano eleitoral, e o próprio calendário eleitoral coloca alguns impedimentos nas administrações em abrir novas obras, enfim, tem lá uma série de impedimentos que o próprio calendário eleitoral coloca.
Isso vai atrapalhar de alguma maneira alguma obra que o senhor tem em andamento no momento? De maneira alguma. Por exemplo, uma grande obra que nós estamos fazendo, né? E o pessoal está querendo ver se a gente paralise ela, né? Entraram até na justiça. Com relação ao Túnel da Liberdade. Que está, o Túnel da Liberdade 2, naquela região lá do Balista, do Quarto Centenário, do Bosque, que está em plena atividade. Estão trabalhando para que até maio, essa é a nossa previsão, a gente entregue isso. E o bacana de tudo é que esse recurso foi justamente do Desenvolve São Paulo, que é uma agência do governo do estado de São Paulo, né, que nos deu recurso suficiente para que a gente pudesse fazer essa obra. E é uma obra que não é apenas o túnel, tem um entorno muito grande, são 3 rotatórias, tem o prolongamento da Castro Alves, tem também o recapeamento de várias ruas lá em volta e avenidas. Então vamos dizer assim, uma obra bastante importante que vai ser de muita valia para a nossa população. Quer dizer que até maio, provavelmente, pelo menos é a previsão. O túnel e a UPA lá, então, terão uma solução definitiva. Nós estamos trabalhando nisso. Tanto é verdade que a UPA tem gente lá trabalhando para que a gente possa, o quanto antes, fazer a entrega. Agora o centro aqui, por enquanto, não tem... O SEC ainda nós não temos condição de prever nada, porque até hoje nós não conseguimos recursos de outras esferas de governo para poder colocar Vai lá. mais dinheiro do que já foi gasto até aqui ou menos? Eu acho que vai mais. Mais do que já foi gasto até agora. Porque agora lá tem só, vamos dizer assim, uma estrutura, né, mais forte, né, mas não a parte de acabamento que demanda mais recursos nós não temos lá. Prefeito, a população está acompanhando o senhor agora, o senhor é o mandatário da nossa cidade, né? E não é só um prefeito, como qualquer pai de família, qualquer cidadão hoje já está nesses últimos dias aqui do ano, pensando no ano que vem, como é que vai ser, como é que não vai ser. É um momento de muita expectativa. E o cidadão sabe, ou pelo menos ele fica pensando como é que vai ser minha compra no mercado, vai ser mais caro ou não vai, e a energia que eu uso e tudo mais. Enquanto que o senhor detém todo o controle e o comando da cidade, né? Do ponto de vista econômico, da expectativa que o senhor diria para o matonense que o ano que vem vai ser de que maneira? Economicamente, administrativamente, Matão vai ser... O que é que o povo pode esperar da cidade? Eu acho que vai ser um ano bastante difícil, assim, como está sendo esse. Eu posso até imaginar que possa até melhorar, porque as coisas vão caminhando de tal maneira que os governos todos, vamos dizer, a economia mundial, a economia brasileira, possa ir melhorando. Eu tenho essa expectativa. Mas não digo que vai ser muito melhor do que esse ano que nós estamos terminando. Mas eu queria, apenas para terminar com relação à parte dessas coisas que nós achamos que podemos comemorar, que nós somos o 11º do país, né, cidades até 100 mil habitantes, em desenvolvimento econômico. Foram medidos 13 itens, tanto na parte de economia, como na parte até de serviços, até na área de saúde, expectativa de vida e tudo mais. Entre os municípios todos do país, até 100 mil habitantes, nós somos o 11º. Então, periodicamente, cada semana, cada 15 dias, a gente tem essas informações. E aí, a gente percebe o seguinte, que apesar das dificuldades, nós estamos fazendo o nosso trabalho. E essa semana foi divulgado, não sei se vocês tomaram conhecimento, o índice Firjan. O índice Firjan, que coloca Matão em 28º no país e 21º no estado de São Paulo. E eu digo isso assim com muito orgulho, que justamente os índices que são medidos, educação, saúde, emprego e renda, educação e saúde, foram os maiores índices até hoje medidos para Matão. Por outro lado, desde isso foi um desafio também, né, prefeito? É verdade. A continuidade disso é melhor. Desde 2005, que é medido, esse último, nós tivemos o maior índice de educação e de saúde aqui em Matão. Isso mostra que nós estamos no caminho certo. Prefeito, esses índices são importantes, mas um índice que é muito... Um índice, não exatamente um índice, mas um setor que é um termômetro da cidade de Matão, é aquele que está sob o comando da sua esposa, dona Maria Antônia, que é a parte social. Que é que ela fala para o senhor. Nesses momentos em que, apesar desses índices aqui, nós também temos uma situação de desemprego, né? Que se não é tão acentuado como em outras cidades, ele existe aqui também, de dificuldades que são inerentes, infelizmente, a qualquer município, né?
O que é que ela fala para o senhor do setor social? Olha, eu sinto da Maria Antônia, assim, que ela está realmente gostando demais do trabalho que ela está fazendo. Porque o trabalho dela é um trabalho, vamos dizer assim, de desafios, de atender as pessoas e fazer com que as coisas aconteçam. Ontem, à noite, na quinta-feira à noite, teve justamente lá no salão da paróquia Nossa Senhora Aparecida, o fechamento das atividades todas da área social. Os CRAS, CREAS, tanta gente lá, mais de 1.000 pessoas presentes que fazem parte disso. Então, o Fundo Social de Solidariedade, que a Maria Antônia, vamos dizer assim, é a presidente, também está ligado a tudo isso. De tal maneira que, a partir do presidente Lula, nós não temos apenas assistencialismo, nós temos também fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais cidadãos e cidadãs. E é isso que eu acho importante. E a Maria Antônia está muito envolvida nisso, junto com a secretaria, com o secretário Hélio, com a Vera, que trabalha lá com ela e tudo mais, para que as coisas urgentes que têm que ser feitas para as pessoas sejam feitas, mas que também as pessoas se preparem cada vez mais para o mercado de trabalho e tudo mais. Só complementar e corroborar isso que o Chico está dizendo, porque a gente acompanha no dia a dia, né, o trabalho da sua esposa, a gente percebe aqui em Matão que essa parte assistencial não é apenas aquela parte de prover, mas tem contrapartidas, né, e todas as pessoas envolvidas nesse processo, de alguma forma, têm que receber, mas por outro lado também desenvolver alguma atividade e, se possível, atividades entrelaçadas. Né? E se preparar, inclusive, para o mercado de trabalho e tudo mais. Eu fico muito feliz também. São atores, né? Não são recebedores, são atores do processo. Eu fico muito feliz também, Darcy, que apesar das dificuldades todas, né, a gente, quem sabe, a gente não faz toda a divulgação que é necessário fazer, mas, por exemplo, a quantidade de lotes para empresas que nós entregamos nos 3 distritos industriais, e vamos ainda, antes de terminar esse ano, ainda para pegar a última sessão da Câmara Municipal, entregar mais lotes de terras. A gente faz de tal maneira que aquela pessoa que não cumpriu, aquela empresa que não cumpriu, ela devolve para a prefeitura e a gente entrega para outra empresa. E nós vamos fazer isso ainda. Nós estamos aí terminando o ano, mas vamos fazer. E não posso deixar de falar das inscrições das casas, né? Muito importantíssimo esse plano habitacional que nós estamos fazendo, de tal maneira que a gente se prepara, temos as terras, temos as pessoas interessadas para que a qualquer momento, tanto o governo do estado como o governo federal, através do Minha Casa Minha Vida, coloquem as casas aqui no nosso município. Bom, de minha parte, só para terminar, perguntar qual é o principal desafio que você tem para 2016 e coisas que você, porventura, não tenha conseguido fazer em 2015, mas que seja possível e que dá para vislumbrar aí a concretização para 2016. Fica sendo essa a última pergunta, ela pode começar sendo respondida pela minha também, que dá a deixa exatamente para isso. Quanto o senhor estima arrecadar o ano que vem e se o senhor acha que vai chegar na estimativa? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Em torno de 200 milhões de reais. Que será o orçamento do município. E aí qual será o grande desafio? E por isso desafio? que eu coloco rapidamente para vocês, eu sei que o tempo está terminando, que o problema todo não é, quem sabe, a arrecadação, os recursos que vêm das outras esferas, como, por exemplo, ICMS, FPM e tudo mais. O problema todo é que a demanda é cada vez maior. E aí a gente, muitas vezes, não dá conta em função da demanda que a gente tem. E aí, diante da pergunta do Esteves, que seria para fechar, qual é a expectativa que o senhor tem, então, diante disso para o ano que vem? Olha, eu me comprometo a fazer de tudo para dar continuidade a esse trabalho que nós estamos fazendo. É um projeto, não é um projeto do Chico, é um projeto de um grupo político que quer fazer de Matão uma cidade cada vez melhor para se viver. E nós vamos continuar nessa batalha, fazendo de tudo. E quero ver se eu consigo fazer aquilo que eu acho que é da maior importância, resolver o caso da Avenida Padre Nelson, que é o caso das enchentes lá, que é uma outra etapa que nós temos que fazer com relação a esse problema. Por mim, perfeito. Boa noite, prefeito. Boa noite, Obrigado prefeito. pela Eu só Feliz quero ano novo. aproveitar para desejar a todos, né, a vocês, a todo o pessoal aqui que trabalha nesse grupo empresarial muito importante aqui em Matão, e também a toda a querida população de Matão, um feliz e santo Natal, e que o ano novo, se Deus quiser, seja muito melhor do que esse que nós estamos terminando. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.
Obrigado, Esteves. A todos também um Feliz Natal, um ano novo desde já bastante proveitoso, se Deus quiser, né? E a gente fica por aqui, então. E na volta daremos continuidade ao Jornal TVM dessa noite.